Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila do Meu Querido Crochê e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal utilizando fio de malha. Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa base redonda para cestos, que também pode ser utilizada para bolsas e outras peças, utilizando o ponto alto. A gente também vai aprender a fazer esse acabamento aqui em ponto baixíssimo, de modo que fique imperceptível onde que a gente fez a nossa emenda, aqui na lateral do nosso cesto. Então, essa daqui vai ser a base do nosso cesto, que vai ficar dessa forma. Essa parte aqui vai ficar para dentro do cesto. Eu gosto de utilizar o ponto alto para fazer a base do cesto, quando eu tô fazendo cachepô, ou então cesto para guardar baguncinhas, para guardar brinquedos, porque não precisa se importar muito com a estética da base, né? Esses buraquinhos aqui não vão interferir em nada. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, um cesto para guardar bijuterias menorzinhas, como por exemplo anéis, eu já indico que você não faça esse tipo de ponto para base, porque você pode acabar perdendo algum brinquinho, alguma coisa menor aqui no meio, e também não vai ficar tão bonito aqui na parte interna do cesto. Por exemplo, uma bandeja também, eu já escolheria outro tipo de ponto para fazer. Então, vamos aprender? Você vai precisar de uma agulha. Eu sempre opto pela de 12 milímetros para os meus fios de malha de espessura média ou mais grossa. O meu ponto ele é bem apertado, por isso que eu utilizo uma agulha bem grande, mas você pode estar utilizando 7, 8, 9, 10, aqui se acomodar melhor para o seu fio e para o seu ponto. Eu também vou utilizar uma agulha menorzinha, essa daqui é de 5 milímetros, para a gente fazer o acabamento e conseguir puxar o nosso fio de forma mais fácil, e uma tesoura. Vamos começar? Vamos começar a base do nosso cesto fazendo o anel mágico. Se você ainda não sabe fazer, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo que eu ensino bem detalhadamente como que faz essa primeira parte aqui. E aí eu vou fazer mais 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Eu vou fazer aqui mais alguns pontos altos dentro do nosso anel mágico. E eu não sei a quantidade ainda, porque isso depende muito do fio que a gente está utilizando. Se ele for muito grosso, talvez não caibam 10 pontos e você tenha que fazer 8, ou se ele for muito fino, você vai ter que fazer mais. Então eu vou fazer alguns aqui para ver como que fica bom para essa espessura de fio, de modo que ele não comece a emborcar e nem a embabadar. E aí eu conto para vocês no final, tá bom? Terminei aqui, eu achei que ficou bom com 10 pontos, então a gente conta as correntinhas iniciais como se fosse um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E como que eu sei que essa quantidade ficou boa, né? Eu tô conseguindo fechar ele aqui um pouquinho com a minha mão, ó, se eu apertar um pouquinho mais aqui, ó, puxar aquele fio inicial do novelo e fechar o círculo aqui no meio, eu tô conseguindo fazer com que a cabecinha do último ponto encoste no último, sem que ele faça isso aqui, ó. Entendeu? E também, se eu colocasse mais pontos, eu não estaria conseguindo fechar esse círculo, ou ele começaria a formar ondas, que é quando a gente chama de embabadar. Então, a gente tem que encontrar, na verdade, qual que é essa quantidade ideal para cada fio e para cada agulha que a gente estiver usando. Isso depende também da tensão do seu ponto, tá? Isso serve para tapetes, né? Quando você vai fazer um tapete redondo, você pode começar ele com 6, 8, 10, 12, 14 pontos. Vai depender mesmo do fio, da agulha e da tensão do seu ponto. E pode ser que eu feche aqui com 10 e na próxima carreira eu perceba que ficou ruim. E aí eu tenho que voltar aqui e refazer. Então, o fio de malha, a gente vai encontrando a quantidade de pontos, a quantidade de aumentos ideal a cada carreira que a gente usa, porque cada novelo é diferente. E às vezes no mesmo novelo a gente encontra espessuras diferentes. Então é na base do teste mesmo. Essa receita aqui pode não funcionar para um outro novelo que eu pegar de outra cor, que esteja mais grosso ou esteja mais fino, tá? Então eu vou fechar aqui a carreira na penúltima correntinha que eu fiz lá no começo, tá? Então, aqui, essa argolinha, essa correntinha e essa correntinha é como se fosse o corpinho do meu primeiro ponto alto. E aqui é a cabeça do próximo ponto alto. Então, eu tenho que vir aqui nessa correntinha, ou seja, essa é a última, essa é a penúltima. Eu venho na penúltima e fecho com ponto baixíssimo.
dessa forma, ó. Eu coloco a agulha no meio da correntinha e ela sai lá atrás. E aí eu puxo um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E vou fazer o próximo ponto alto aqui, ó. Vou fazer mais um no mesmo lugar. E essa carreira vai seguir a fórmula do círculo perfeito, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. Novamente, o fio de malha, ele é totalmente imprevisível. Eu já tô sentindo aqui que tá ficando mais fino, ó. Então, pode ser que eu precise fazer mais aumentos ou menos aumentos nessa carreira. Então, cada carreira a gente vai sentindo se o fio de malha está pedindo mais pontos ou menos pontos, pra gente conseguir uma peça plana que não emborque e nem fique embabadada, tá? Então, eu, por enquanto, eu tô seguindo aqui fazendo 2, vamos ver se vai dar certo. E tenta sempre deixar sua mão bem leve. Na hora que você puxar o novelo, ó, deixa ele escorregar um pouquinho, para que os pontos fiquem bem soltinhos e não fique aquela estrutura rígida ou que comece a doer as suas mãos, tá? No começo, quando eu comecei a trabalhar com fio de malha, eu fazia muita força e eu sentia muita dor na mão, no pulso, no braço, em tudo quanto é lugar. Agora eu já consigo deixar a minha mão mais solta, além de eu usar uma agulha maior, que também ajuda, e aí eu não sinto dores, tá? Ó, tô chegando aqui no final, e nessa cabecinha aqui do ponto de base, a gente já tinha as correntinhas que simulam o nosso primeiro ponto. Então, eu vou fazer mais um para completar 2. E vou fechar também com um ponto baixíssimo na penúltima correntinha. Então, eu introduzo a agulha aqui no meio da correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar uma esticada para mostrar para vocês como tá ficando. Se eu só deixar assim, ó, parece que tá emborcando, certo? Mas nem sempre, às vezes é a posição que a gente estava pegando mesmo na peça que acabou fazendo o fio de malha virar. Então, a gente tem que dar uma massageada aqui no nosso crochê para que os pontos fiquem no lugar e eles se acomodem entre eles. Eu posso puxar mais um pouquinho aqui também o primeiro fio para fechar esse buraquinho. Bom, parece que tá dando certo, ó, ele não tá querendo mais emborcar, eles já se acomodaram, não tem nenhum fio assim super esticado, que não tá conseguindo ali ficar no lugar, parece que tá dando certo. Agora a gente vai pra próxima carreira. Eu vou subir 3 correntinhas, como a gente fez. Laço, já faço aqui um ponto alto no próximo cabecinha do ponto alto de base. Certo? E aí, a fórmula do círculo perfeito pede que a gente faça nessa carreira 2 juntos e um separado, 2 juntos e um separado. Pode ser que a gente tenha que fazer 2 juntos e 2 separados, ou então 2 juntos e um separado, ou seja, aumentar ou diminuir um pouco a quantidade de aumentos. Vamos começar tentando seguir a fórmula do círculo perfeito, e aí a gente vê o que vai dar, se a gente vai precisar colocar mais pontos ou não. Então, aqui tem um sozinho, eu vou fazer 2 aqui no mesmo lugar. No próximo, um sozinho. E aí, se o nosso ponto alto começar a ficar assim, ó, repuxando pro lado, a gente já sabe que vai precisar fazer mais aumentos, tá? Por enquanto tá tudo bem aqui, eu ainda fiz poucos pontos, não dá pra perceber se ele tá precisando de mais ou não. Então, eu vou continuar seguindo aqui com a fórmula do círculo perfeito. Um ponto, outro ponto no mesmo ponto de base, que seria o nosso aumento, e no próximo, um ponto sozinho. Cheguei aqui no final da nossa terceira carreira,
O último que eu fiz foram 2 juntos e aqui a gente já tem um separado, que foram as correntinhas que a gente fez no início. Vou fechar essa carreira da mesma forma que nós fizemos, só pra gente verificar se deu certo. Mesma coisa, ó, tá parecendo que ele quer emborcar. Então, a gente vai ajustar aqui o fio de malha pra ver se é só uma questão de os pontos se acomodarem ou se realmente a gente tem que desfazer e colocar aí mais aumentos, tá? Vira ele, vai forçando ele pro outro lado, que ele vai se acomodando. Ele fica assim por conta da maneira que a gente pega mesmo ele, ó. Se eu dobrar ele aqui, ó como ele vai ficar. Ele fica sozinho na posição que eu deixei. Então, a gente tem que acomodar, massagear o nosso crochê. E olha só, tá ficando retinho, tá bom? Se você quisesse um cesto maior, deixa eu mostrar aqui pra vocês qual o tamanho que já tá. Ó, o meu aqui, nesse fio, com essa agulha, com a minha tensão de ponto, já tá com 17 centímetros na base. Se você precisasse fazer um cesto maior, você continuaria fazendo da mesma forma. Então, na próxima carreira, segundo a fórmula do círculo perfeito, nós teríamos 2 juntos e 2 separados. Depois 2 juntos e 3 separados, 2 juntos e 4 separados. Então, você pode seguir essa fórmula para fazer um tapete ou um cesto com a base bem larga, por exemplo. Nesse caso, como é só uma amostrinha para vocês, se eu fizer maior do que isso, já não vai mais aparecer na câmera, eu vou parar por aqui e vou fazer já a finalização da nossa base, tá? Eu não vou fazer ela mais larga do que isso. Então, eu vou desfazer aqui o nosso ponto baixíssimo, tá? Tô desfazendo ele. Por quê? Eu vou fechar de uma outra forma. Ó, eu vou esticar um pouquinho essa última argolinha aqui do ponto. Agora, eu vou vir aqui na última correntinha que nós fizemos no início dessa carreira e vou colocar a agulha de trás pra frente. Vou pegar essa argolinha que eu estiquei, transferir pra agulha, levar ela lá pra trás. Coloco meu dedo aqui só pra não perder ela. E agora, eu vou colocar minha agulha aqui embaixo dessa alcinha que nós criamos e vou passar o fio pra dentro da agulha. Ficou dessa forma. Vou dar uma ajustada aqui para que ele fique do mesmo tamanho das outras alcinhas. Então, a gente tá aqui simulando uma alcinha, tá vendo? Aqui na frente ficou igual. Vou transferir o fio do novelo para a agulha e trazer ele aqui pra frente. Agora, eu vou fazer uma finalização em ponto baixíssimo aqui nessa volta, porque além de ficar bonito esteticamente e tampar esses buraquinhos aqui que ficam, ele vai dar uma firmeza pro nosso cesto, pro nosso ponto. Essa daqui vai ser o fundo do cesto, tá? Essa parte aqui vai ficar pra dentro do cesto. E aí, nós vamos conseguir utilizar essas alcinhas para subir a lateral dele. Então, eu vou fazer aqui ponto baixíssimo, sempre tomando cuidado para não apertar muito esse ponto baixíssimo, porque se você fizer uma carreira de pontos baixíssimos muito apertadas, ela vai emborcar. E se você fizer muito larga também, não vai ficar legal. Então, a gente sempre tem que ajustar aqui, ó, de forma que a agulha entre sem nenhuma dificuldade. Por exemplo, se eu pegar ele muito apertado aqui, na hora que eu vou colocar a minha agulha, tá vendo que ela puxa esse ponto pra cá? Isso não pode acontecer. Então, você solta aqui o seu ponto, mas não muito, pra não ficar muito largo. E a agulha tem que conseguir entrar aqui sem nenhuma dificuldade, tá? Eu faço esse movimento aqui com a agulha, que eu acho mais fácil de tirar. E aí, ó, ajusto. Não esquece de ajustar, senão ele vai ficar todo torto. Faço esse movimento e ajusto. Faço esse movimento e ajusto. Se você estiver usando uma agulha número 9, número 10, pega uma número 12 para fazer o ponto baixíssimo. Tem vezes que eu faço isso. Nesse momento eu não pego uma maior porque eu realmente não tenho. A número 12 é a maior agulha que eu tenho aqui em casa. Então, ó, vou fazendo aqui o ponto baixíssimo na minha bordinha. E ele vai ficar todo com esse acabamento aqui em volta. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto baixíssimo e aqui foi onde eu comecei a fazer essa carreira. Eu vou deixar um pedacinho aqui de fio e vou cortar. Não precisa ser muito grande não, tá? Só esse pedacinho. E aí, a gente puxa aqui pra fora.
É nesse momento que eu pego aquela minha agulha bem menor, essa daqui é uma número 5, pra fazer esse acabamento aqui, ó. Eu vou introduzir a minha agulha no meio aqui dessas alcinhas, que foi o nosso primeiro ponto baixíssimo. Vou passar esse fio aqui pra dentro. Não precisa puxar aqui nesse momento, tá? Pode deixar folgadinho. E aí, eu vou colocar minha agulha aqui por trás, de modo que ela saia nesse buraquinho, de onde o fio tá saindo, ele vai ter que entrar de volta. Vamos olhar aqui atrás onde que é que eu tenho que colocar esse fio, ó. Tá vendo que é aqui? Que ele tem que sair? Então, é aqui e mais aqui também, tá? Vou pegar esse fio, vou passar lá pra trás. Agora sim, eu posso ajustar para que ele fique do mesmo tamanho do que os outros pontos baixíssimos e a minha emenda fique imperceptível. E aí, eu vou vir aqui atrás, finalizar esse acabamento. Olha só, eu vou pegar assim do lado para vocês enxergarem bem. Vocês estão vendo que vem uma argolinha aqui, ó, passa e volta pra cá? Uma argolinha aqui, passa e volta pra cá? A gente tem que simular esse movimento. E a gente tá aqui só com uma perninha, tá vendo? Então, eu tenho que fazer esse fio aqui sair aqui nesse meio. Então, vamos colocar a agulha aqui, puxar esse fio pra cá. Se você tiver uma agulha de tapeceiro, vai ajudar também, tá? E aí, essa argolinha, ela tem que fazer isso aqui, certo? Esse movimento aqui. Tá faltando esse lado aqui. Então, eu vou colocar minha agulha aqui e vou puxar pra cá. Olha só como ficou igualzinho os outros pontos, tá vendo? Aqui foi onde a gente acabou de fazer. Aqui, ó. Se eu coloco a mão assim, ó, já fica igualzinho os outros, nem dá pra perceber onde que foi. E aí, esse fiozinho aqui, eu gosto de passar ele por baixo aqui do ponto baixíssimo. Ó. E agora, eu passo ele por aqui, lá pra trás da base do nosso cesto. Então, eu vou colocar a agulha aqui, ó. Tá vendo? E vou passar esse fio lá pra trás, pra gente esconder ele lá atrás. E aí, ele fica escondidinho aqui embaixo, não dá pra ver. Então, tanto essa parte aqui, que é o nosso acabamento, quanto essa parte aqui, que é a lateral do cesto, não dá pra ver onde que a gente fez o acabamento. Tá igualzinho nos outros lados. E aí, esse fio aqui que sobrou, agora a gente pode passar no meio dos pontos e cortar. E essa parte aqui também. E aqui tá finalizada a base do nosso cesto, em pontos altos, com acabamento em ponto baixíssimo, para que a gente possa subir a lateral dele aqui, usando essas alcinhas. No próximo vídeo, a gente vai fazer a subida da lateral e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a troca de cor com o fio de malha, tá bom? Lembrando que se eu fosse fazer um cesto só com essa cor, eu faria da mesma forma, eu cortaria o fio e aí eu começaria aqui a fazer a minha lateral com a mesma cor, tá bom? Não é só porque eu vou trocar de cor que eu cortei. Dessa forma, cortando o fio e fazendo esse acabamento que a gente fez, ele fica perfeito, imperceptível onde que a gente fez as nossas emendas, tá bom? Não tenha dó de cortar fio, porque o acabamento fica muito melhor. Se você não cortar, sempre vai ter uma partezinha que vai marcar, ou que vai ficar mais gordinha, ou que vai ficar mais tortinha, e aí o acabamento do seu cesto não vai ficar tão bonito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. E se você ainda é iniciante no fio de malha e você não sabe fazer os pontos que eu utilizei aqui, eu vou deixar o link dos vídeos aqui embaixo, porque eu já tenho eles ensinando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!